a gente vai falar um pouco da demência, tá? Então a gente já falou do Alzheimer, continuando a gente vai falar da demência, tá? O que seria a demência, tá? A demência é a ausência ou perca constante progressiva da memória, tá? Então ele não consegue lembrar muito, tá? Então isso a gente viu um pouquinho no Alzheimer, tá? Começa logicamente na parte temporal, tá? Onde afeta logicamente a memória, tá? E logicamente vai comprometer logicamente o pensamento, tá? A capacidade logicamente de se adaptar em outras formas, comportamento, tá? E danos logicamente mentais, tá? A demência é isso, tá? É o começo do Alzheimer, tá? Mas o Alzheimer ele é mais agressivo por conta do quê? Por conta logicamente da morte, logicamente das minhas células nervosas, tá? Senil, quando você tem logicamente uma demência senil, refere-se ao próprio, tá? A questão de velhice, tá? Então, senil, então demência senil, logicamente é uma doença, tá? Que você vai perder a memória e vem por conta da velhice, tá? Consequência da velhice, tá? Então, às vezes vocês verem muito diagnóstico de demência senil, é porque logicamente que é para idoso, tá? Demente são pessoas, tá? Que sofrem, tá? Um distúrbio mental, então já é diferente, tá vendo? Ó, ele tem um distúrbio mental ou uma demência, tá? Uma demência que às vezes apaga totalmente a memória, tá? Quem tem a questão de um comportamento incomum, a gente precisa sempre analisar, tá? Isso, o que acontece com a pessoa, né? Que as pessoas falam que a pessoa é meio desmiolado, que a pessoa não presta atenção, né? Tem que tomar muito cuidado com isso. A palavra louco, tá? A gente não utiliza, as pessoas gostam muito de falar que as pessoas são loucas, mas a gente não utiliza. A loucura vem por conta de uma patologia. Todos nós podemos ter uma alteração. Se você tiver muita raiva, lembra a parte da inconsciência, a parte da razão, tá? Você perde toda a mente e vem logicamente a raiva, a fúria, na verdade, você pode matar alguém. E depois, quando você voltar a si, é onde você vai perceber o que você fez, tá? Então qualquer um pode se tornar uma pessoa louca, questão de loucura, tá? Então assim, quem se comporta com modo incomum, tá? Então as pessoas acham que são loucos, então tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Que são distúrbios, tá? Mentais ou demências, tá? A demência provoca muito isso, tá? Que logicamente o que causa no idoso, tá? Causas de depressão, tá? Tem uma síndrome que se chama síndrome de Diógenes. Essa síndrome de Diógenes, tá? Depois vocês vão lá e pesquisarem, tá? Ela pega muito essa parte aqui da depressão, tá? Então assim, doença senil, por exemplo, tem doenças físicas dolorosas, tá? Atrofia logicamente, tá? O cérebro separa, perca logicamente neurológica, tá? Alteração vasculares, situação logicamente de luto, tá? Limitações físicas, falta logicamente de suporte familiar, que é o que acontece muito, tá? Então o idoso ele tem uma tristeza, uma perca, tá? De interesse, atividades de rotina, tá? Ele vai perdendo logicamente apetite, distúrbio do sono, ganho de peso, tá? Isso daqui todo idoso, tá? Vai passar por esse processo, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso, tá? Quando a gente está na área da saúde, a gente sabe que a gente tem aquele idoso que todo mundo fala, ai, aquele idoso, tá vendo? Ai, ele fica conversando.
Não é isso, é porque eles são carentes, tem família que não liga pro idoso. Hoje no Brasil é muito difícil você ver uma pessoa jovem andando com idoso, ou dando informação pro idoso, não é? É bem mais ou menos isso, tá? Então a gente tem aqui 15% dos idosos, eles têm depressão, tá? É um número, querendo ou não, razoável, tá? 14%, tá? Ocorre logicamente, deixa eu tirar isso daqui, tá? Suicídio, tá? Então é um valor grande, tá? Principalmente 65 anos lá, principalmente nos Estados Unidos, tá? E 63% de idosos também cometem suicídio sobre a depressão. Então assim, é muito grande, tá vendo? 63% é por conta, logicamente, de depressão e, logicamente, eles tentam suicídio, tá? É muito grande esses números, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E, logicamente, a gente precisa cuidar dos nossos idosos, tá? Quem, logicamente, for trabalhar na área, não é? Logicamente, da geriatria, precisa ter essa consciência, tá? O nosso país está envelhecendo, então é uma área que vai crescer muito. E você cuidar do idoso, tá? Prestar atenção, tem pessoas que batem no idoso, tem pessoas que, sabe, que xingam. Gente, o idoso foi uma pessoa, dependendo da patologia que eles têm, tá? Aí eu pergunto para vocês, imagina a família, porque eles colocam numa clínica de repouso, porque eles não têm um cuidado, tá? Eles não sabem cuidar dessas pessoas. Então eles precisam, logicamente, de pessoas como todos nós, na verdade, como nós, não é, da área da saúde, que tem, logicamente, um grau de conhecimento para tratar o idoso, tá? Com dignidade, tá? Tem muitas pessoas que xingam porque eles evacuam, porque eles têm a questão da urina. Isso, gente, eles vão perdendo. Isso, tanto eles com a demência, com Alzheimer, com Parkinson, eles vão perdendo, tá? Então é muito importante que a gente cuide dos nossos idosos, tá? E o nosso país, ele tem que voltar um pouco, apesar que a gente tem o Estatuto do Idoso, mas prestar mais atenção no idoso.